É isso aí, pessoal. Voltamos aqui na nossa Bereana. Glória a Deus. No terceiro bloco. E nós vamos falar aqui sobre a importância do testemunho cristão. Então, no tópico 2.1, está falando aqui sobre ser o sal da terra. Irmão, a função do sal é primordial. Ou tem sal ou não tem sal, irmão. O cara, quando come uma comida sem sal, ele sabe na hora. Então não tem conversa, irmão. As pessoas do mundo, elas sabem se nós somos cristãos ou não, pelas nossas atitudes. E o sal fala de convivência. Por quê? Para o sal ter efeito, né, para ter efeito no sal, você tem que ter contato com ele. Você tem que comer alguma coisa com o sal. Você tem que sentir o sabor do sal. E é interessante nessa pandemia, né, que a gente está vivendo, que a gente não pode estar tendo muito contato físico e nem muita aproximação, né, com as pessoas. Aí Jesus vai deixar aqui uma outra situação para a gente, que nós devemos ser a luz do mundo, né, sal da terra e luz do mundo. Qual é a diferença do sal e da luz? O sal, você tem que ter contato. A luz, não. A luz você vai observar. Então, eu aprendo aqui que o sal fala da gente exercer influência nas pessoas que estão perto da gente. As pessoas que estão próximas têm que sentir em nós alguma coisa. Elas têm que, sabe, na convivência diária, elas têm que testificar: esse cara é crente, esse cara é cristão. É igual aquele texto lá de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Se eu crer em Jesus, automaticamente minha família é salva. Não, porque quando eu creio em Jesus, o que a gente está ministrando aqui, sobre as bem-aventuranças, eu vou praticar isso. Eu vou ser manso, eu vou ser pacificador, eu vou ter um coração puro. Então, quem está dentro da minha casa vai conviver com isso, com essas minhas atitudes, e essas pessoas vão acabar se convertendo por viverem perto de mim e experimentarem ali realmente o que eu estou passando para elas. Círculo de influência, né, pastor? O Exatamente. seu círculo de influência. O nosso círculo de influência. É aquilo que a gente diz, cada crente é um missionário, né, é um evangelista no seu círculo de influência, onde você habita. E a luz já mostra algo um pouco mais distante, né, porque a luz você vê de longe. Então, pessoas que não têm tanta proximidade comigo, mas me veem de alguma forma, né, interagem menos comigo, mas me conhecem de alguma forma, e acabam observando isso em nós. E é interessante que o próprio Senhor Jesus vai dizer, no versículo 16, desse capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Olha só, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Quem é que glorifica a Deus? O crente. Então, o texto está falando sobre conversão. O mundo vai ver as nossas boas obras, né, e vão se converter através dessas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. E eu volto a dizer o que já falamos aqui em alguns blocos atrás, que, né, a nossa prática das obras não é para ser salvo, mas porque somos salvos. Eu não pratico aquilo que Jesus está ensinando no Monte das Bem-aventuranças, porque isso aqui é que vai me salvar. Não, eu pratico isso porque já sou salvo. E quando eu pratico isso, eu estou influenciando como sal quem está perto de mim, e estou influenciando como luz aqueles que estão um pouco mais afastados. É isso aí, o tópico 3 vai falar a prática real dos mandamentos. E o 3.1, da cólera que mata as ofensas, que vai falar sobre não matarás. Nós sabemos que a vida é o dom de Deus, né? E nenhum homem, ninguém tem o direito de tirá-la, né? De privar alguém da vida. E aqui entra muito na questão do homicídio e do aborto que o nosso pastor Silas tem defendido e que nós apoiamos sempre, né? A questão do aborto, né? Que as pessoas estão querendo liberar, né, o aborto aí e tudo, mas ele vem ferrenho, lutando contra isso, né? E eu percebo aqui que eu estava vendo sobre isso, né? É dom de Deus, a vida é dom de Deus. Não temos o direito de tirá-la, né? De privar alguém da sua vida. Isso que eu entendo aqui. E aí Jesus vem e disse assim, ó, não é matarás, mas se você tiver ódio do seu irmão, se você tiver querer mal do seu irmão, você também será réu de juízo. Ele vai mais além do que a lei dizia, que era não matarás.
né? Ele vai muito mais além. Ele diz, ó, se você tiver ódio, você tem que mudar esse seu conceito, você tem que voltar atrás, você tem que amar. E aí também entra o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, né? Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou querer o mal dele, eu não vou querer, não vou ter ódio, não vou querer fazer coisa ruim contra o meu próximo, mas amá-lo acima de tudo. Eu acho que aqui a única questão, né, de exceção, né, seria a legítima defesa e o ofício, o exercício da função, né? A gente está aqui diante de 2 coronéis do Exército, isso. né, que tem mais propriedade até para falar, porque às vezes a omissão de um profissional, né, de uma pessoa que... Vai gerar consequências muito mais graves. Então ele vai acabar cometendo um homicídio indiretamente, né? Seria mais ou menos isso, né? O profissional prevaricou. Porque por ele não exercer a função dele, ele vai permitir que o bandido acabe ceifando uma vida. Não é verdade? Mas tirando essas exceções aí, não matarás. Tem também um assassinato, às vezes, o Ronaldo talvez tenha muito mais capacidade de ministrar isso aí, porque às vezes você mata a pessoa permanece viva, mas você mata as esperanças, mata a pessoa, destrói a pessoa psicologicamente, né? E que não deixa de ser um assassinato, né? Por isso que Jesus falou, Jesus foi muito além do corpo físico, né? Ele falou, se vocês simplesmente fala raca, né? Ou chamar de louco, né? Ou chama de louco, chama de... Você já é réu de juízo, já está matando. Acho que até os irmãos de José, de uma certa forma, ali mataram, né? No sentido emocional até, né? O que eles fizeram ali, eles tentaram... O desejo era matar, eles queriam matar, mas não tiveram coragem, Tiveram coragem. Então houve uma interferência. Só não tiveram coragem de concluir. Não concluíram, né? Vamos lá, o próximo aí, qual é? Reconciliação. O próximo vai falar sobre reconciliação precede o culto, né? O culto como sendo o ápice da nossa adoração, daquilo que nós ofertamos a Deus. Então Jesus ele dá ênfase, né? E eu gosto do que o nosso pastor, o comentarista, colocou aqui. Ele diz assim, me permita a leitura, Cristo está ensinando que o culto religioso perde o seu propósito e valor se o homem toma atitudes erradas em relação ao seu semelhante, né? Então, se eu tenho as atitudes erradas em relação ao meu semelhante, e esse semelhante aí, eu coloquei uma observação aqui, pastor, esse semelhante é minha esposa, são os meus filhos, são os meus amigos, né? São os irmãos da igreja, todos são os meus semelhantes. Então, no momento em que eu venho para a casa de Deus, no momento em que eu estou prestando culto a Deus, né? E a Bíblia ela é clara que nesse momento que você vai prestar ou vai oferecer no altar do Senhor e você se lembra que tem alguma coisa contra o seu irmão, então não adianta você prosseguir, porque você vai estar sendo apenas um religioso, né? E aquilo perde o valor. Diante de Deus, aquele ato seu de ofertar, de adorar a Deus, perde o seu valor. Por quê? Porque a Bíblia mesmo, o nosso próprio Senhor Jesus nos orienta a deixar e ir se reconciliar com o nosso irmão. Eu tenho que buscar reconciliar com o meu irmão, para depois eu adorar a Deus e ofertar a Deus. E isso aqui é extremamente importante. Em 1 João 4,20 vai dizer assim, permita-me a leitura, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Eu amo a Deus, mas eu não falo com a irmã da cantina, porque eu não gosto dela, porque eu não me dou com ela. Ou eu amo a Deus, mas eu não falo com o dirigente da mocidade, etc. Eu sou um mentiroso, né? Porque eu não vivo o que realmente eu digo que devo viver. E o prosseguimento desse versículo vai dizer o seguinte, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E a conclusão do 21 vai dizer assim, aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então a reconciliação, ela é importante. Se há uma necessidade de reconciliação, pastor Ivo, é porque houve uma ruptura, né? A gente não está livre de ter problemas com os nossos irmãos. Agora, aquele problema
ser raiz de amargura ao ponto de você perder a sua paz, né? Você precisa agir em cima desse problema, né? Você precisa se reconciliar com o seu irmão o mais rápido possível. Então, se você está nos ouvindo agora e o Espírito Santo está incomodando você acerca de alguém que você precisa se reconciliar, meu irmão, minha irmã, obedeça a voz do Espírito Santo e vá até essa pessoa. Se você não pode ir por causa do coronavírus, desse momento de isolamento, mande uma mensagem, ligue para ela, o celular está aí para isso. Reconcilie-se com essa pessoa, com esse irmão, peça perdão o mais rápido possível, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém. O bonito da lição, pastor César, pastor William, pastor Júnior, Márcio, é o encadeamento das coisas, né? Estava ouvindo o pastor William falando, pastor César, sobre a questão da ferida da morte, não só de uma morte física, mas de uma morte da alma, por assim dizer, né? Aí a gente volta à mansidão e à misericórdia, para que a gente não fira ninguém. Mas caso a língua, às vezes como uma espada, fere, caso isso aconteça, a reconciliação que foi abordada aqui. É bonito, assim, antes de entrar aqui no... O encadeamento, é o encadeamento, né, das coisas, né? O item 3.3, que a gente vai abordar agora, ele fala sobre de volta à ética do decálogo. Aqui é uma expansão do conceito de adulterar. O conceito de não adulterar, ele passa para não cobiçar. A expansão aqui é porque primeiro se fala da ação. A ação de adulterar, a ação dos 9 primeiros itens do decálogo. E o último fala de não cobiçar, ou seja, ele traz a questão da intenção, da intencionalidade. E a cobiça, ela traz um perigo maior, eu entendo, pastor, porque ela pode ser o prelúdio, o pecado, que é o prelúdio de outros pecados. E nós podemos ver isso através de Davi, da história dele, que cobiçou Batseba, assassinou Urias e, antes disso, até adulterou e assassinou. Ou seja, houve aquela teoria de que um abismo puxa outro abismo. Mas, assim, de maneira breve, para fechar esse tópico, eu queria falar um pouco sobre Caim, em Gênesis 4, versos 5 e 7, para você acompanhar aí. Então, no versículo 7, o 5 e o 6, ele vai trazer a queda do semblante de Caim quando teve a sua oferta rejeitada. Não é necessário ler, todos conhecemos a história. Mas o foco do verso 7, esse pedacinho da parte A, eu vou ler, diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus está falando, se fizer bem agora, não haverá futuro aceitação para ti. Isso foi antes da morte de Abel. Ou seja, a psicoterapia de Deus, se a gente pode trazer assim, ela quer conduzir Caim, pastor William, de um narcisismo ferido para um narcisismo curado. O que é isso? O narcisista é aquele que olha somente para si e autoconfete, como a gente diz no trabalho, para si o tempo todo. Esse é o narcisismo ferido, mas o narcisismo curado que Deus leva a Caim, olha para você. Se você fizer bem, se você assumir a responsabilidade pelos seus atos, ao invés de culpar os outros pelos seus erros, porque todos nós aqui erramos, ao invés de transferir isso, e nós tivermos um narcisismo curado, nós vamos olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos erros, nos arrependermos e seguirmos em frente, porque todos nós erramos. Então, essa de volta à ética do decálogo, eu queria trazer essa reflexão da importância de nós olharmos para nós e nos responsabilizarmos por aquilo que fazemos, ao invés de culparmos os outros pelos erros que cometemos. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Né? Glória a Deus. É a bênção do céu. Glória a Deus. Queridos, nós estamos no final do terceiro bloco, né? E temos mais um bloco somente. E aí Deus, eu tenho certeza que já está falando ao seu coração, vai continuar falando. Esperamos você aí no quarto bloco.